Ao longo da história, tem havido relatos de pessoas que afirmam ter tido experiências sobrenaturais, incluindo visões do inferno. Esses relatos muitas vezes têm origens religiosas e são interpretados de maneiras diversas pelas diferentes tradições espirituais. É importante notar que tais narrativas são geralmente subjetivas e interpretativas, e não há evidências científicas para apoiar ou refutar essas experiências. Muitos desses relatos são encontrados em contextos religiosos e culturais específicos, onde as crenças sobre a vida após a morte desempenham um papel significativo. As descrições do inferno variam amplamente, mas muitas vezes incluem elementos de punição, sofrimento e arrependimento. Essas histórias são frequentemente compartilhadas como uma forma de transmitir ensinamentos morais, advertências espirituais ou para reforçar as crenças religiosas. Enquanto alguns indivíduos consideram essas experiências como revelações divinas, outros as veem como manifestações de processos psicológicos complexos, como sonhos vívidos, alucinações ou interpretações simbólicas de conflitos internos. A interpretação desses relatos muitas vezes depende das crenças e perspectivas individuais. A descrição popular do inferno como um lugar quente e em chamas muitas vezes contrasta com as palavras usadas na Bíblia para descrevê-lo. As palavras principais associadas a conceitos do submundo ou da vida após a morte nas escrituras bíblicas são Seol, Hades e Geena. Cada uma dessas palavras tem suas próprias nuances e origens, e sua interpretação pode variar entre diferentes tradições religiosas e teológicas. Seol. Encontrada principalmente no Antigo Testamento, essas palavras hebraicas referem-se geralmente a uma condição de morte ou à morada dos mortos. Não há uma clara associação com o conceito moderno de inferno como um lugar de tormento, mas sim como uma região das sombras, para onde todos os mortos vão, independentemente de sua moralidade. Hades. Encontrada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essa palavra grega também se refere a um estado pós-morte. No Novo Testamento, Hades é muitas vezes mencionado em contextos nos quais se fala sobre a morte e a ressurreição. Novamente, a conotação específica pode variar dependendo do contexto. Geena. Essa palavra refere-se a um vale próximo a Jerusalém, conhecido por ser associado a práticas religiosas e sacrifícios. No contexto bíblico, especialmente nos ensinamentos de Jesus no Novo Testamento, Geena é usado como uma imagem simbólica para descrever um lugar de juízo ou punição. A ideia associada é mais de uma consequência espiritual do que de um lugar físico de tormento. Essas palavras têm sido interpretadas de várias maneiras ao longo dos séculos, e diferentes tradições teológicas têm visões distintas sobre o que elas representam. A concepção popular do inferno como um lugar de fogo e tormento muitas vezes se baseia em interpretações específicas de passagens bíblicas que utilizam essas palavras. Há passagens na Bíblia que descrevem o inferno como um lugar de fogo eterno e tormento. Essas descrições são encontradas principalmente no Novo Testamento e são frequentemente associadas aos ensinamentos de Jesus Cristo. Um exemplo comum dessas descrições é encontrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos 41 e 46, onde Jesus fala sobre o destino final dos ímpios. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Outra referência notável é encontrada em Marcos 9, versículos 43 e 48, onde Jesus usa a imagem de Geena para ilustrar a seriedade do pecado e suas consequências. Se tua mão te faz pecar, corta-a. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. E se teu pé te faz pecar, corta-o. É melhor entrares na vida manco do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno. E se o teu olho te faz pecar, lança-o fora. É melhor entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no inferno, onde o verme deles não morre, e o fogo não se apaga. Essas passagens têm sido interpretadas de diversas maneiras ao longo da história, com diferentes tradições teológicas enfatizando aspectos específicos da doutrina do inferno. Alguns veem essas descrições como representações simbólicas da separação eterna de Deus e das consequências do afastamento espiritual, enquanto outros interpretam de maneira mais literal, concebendo o inferno como um lugar de tormento real.
As interpretações podem variar significativamente entre as diferentes denominações cristãs. Existem algumas características do inferno que muitas vezes são usadas de forma simbólica para transmitir a seriedade das consequências espirituais e a separação eterna de Deus. Essas características mencionadas incluem destruição eterna. A ideia de que o inferno é um lugar de destruição eterna está associada a passagens que falam sobre a perdição final dos ímpios, onde a separação de Deus é irreversível. Densas trevas. Em algumas passagens, o inferno é descrito como um lugar de escuridão, sugerindo uma ausência total da luz divina e da presença de Deus. Tormento com fogo e enxofre. A imagem de tormento com fogo e enxofre é usada para enfatizar a intensidade e a natureza indescritível do sofrimento associado ao inferno. O fogo e o enxofre eram frequentemente associados a julgamentos divinos no contexto cultural da época. Fumaça. Acendendo pelos séculos dos séculos. A ideia da fumaça acendendo simboliza a continuidade do castigo e a eternidade do sofrimento no inferno. Uma representação gráfica da persistência do julgamento ao longo do tempo. Passagens como aquelas encontradas em Apocalipse 14, versículos 10 e 11 são frequentemente citadas para apoiar essas imagens intensas. Ele, também, beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Esses adoradores da besta e da sua imagem, e todo aquele que recebe o nome da sua imagem. É importante reconhecer que essas descrições são interpretativas, e têm sido alvo de diversas interpretações teológicas ao longo dos séculos. Diferentes denominações cristãs podem ter abordagens variadas na compreensão dessas imagens e em como interpretar a natureza do inferno. Indiferente à questão interpretativa, o convite final ecoa como uma chamada profunda para buscar Deus, não apenas como uma forma de evitar o inferno, mas como uma jornada em direção à alegria, paz e conforto durante os momentos desafiadores. Enquanto o temor do inferno pode ser um motivador inicial, a mensagem central destaca a relação pessoal com o divino como uma fonte inesgotável de bem-aventurança e apoio. Ao amar a Deus, a ênfase recai sobre a reciprocidade dessa relação, transformando a devoção em uma troca de amor e cuidado mútuo. A presença divina é retratada não apenas como uma fuga do sofrimento, mas como um refúgio constante nas alegrias e desafios da vida. O chamado para buscar Deus é assim enraizado na promessa de uma conexão profunda e significativa que transcende o medo do castigo.